Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de las valvulopatías. Es un tema bien complejo, no es tan complejo si nosotros paramos, sentamos despacito e intentamos a entender el contenido, pero es un tema que sí o sí demanda estudio, demanda tiempo, bunda, culo en el asiento y a estudiar. Entonces, les invito a repasar essa classe umas 2 ou 3 vezes. Essa classe, quando eu di ela el ano passado, foi uma das que mais vocês escutaram, mais repassaram. Creio que tu, el ano passado, quase 400 visualizações. Então, invito para que todos vocês repassem. Generalmente, não é tão sencilla essa classe. Necessita culo no asiento e pau na máquina para entender el contenido, las valvulopatías. Nosotros, entonces, vamos a agarrar nuestro matecito, ¿sí? Y ahí vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Como siempre, traté de dejar lo más sencillo posible, pero yo sé que, como es una clase bien compleja, yo sé que algunos de ustedes va a tardar un poquito más, entonces no queden desesperados. Esa realmente es una clase un poquito pesada y por eso que nosotros vamos a descomplicar hoy. Cualquier duda que tengan, por favor, gente, por favor, me envíe un mensajito ahí, no hesiten y cualquier duda, cualquier cosa, cualquier inquietud, me envíe un mensaje ahí y nosotros vamos a estar en contacto ahí, charlando un poquito. Bueno, entonces vamos a nuestra clase de valvulopatías. Como yo dije, es una clase sumamente preguntada en los exámenes. Por exemplo, pode empezar em valvulopatias, uma estenose aórtica, e pode ir a uma insuficiência cardíaca, a um edema agudo de pulmão, a um edema pulmonar. Realmente, valvulopatias é re importante saber. ¿Tengo que saber todas? No, nosotros vamos a ver las principales, las que más se preguntan en los exámenes. Y también, solo para que sepan, ahora, cuando yo rendí el final de Clínica 2, preguntó valvulopatías en el examen escrito. Hizo unas preguntas a desarrollar ahí en el examen escrito, entonces estenosis aórtica foi a valvulopatia de eleição que eles perguntaram. E também, quando eu rendi, quando eu hice clínica 1, ¿sí? Quando estava haciendo segunda era, me perguntou a respeito de estenosis mitral, algumas definições aí que, que nós vamos ver hoje. Então, vamos começar com valvulopatias, e a valvulopatia que nós vamos começar é a estenosis de la válvula aórtica. Vamos ver primeiro as esquerdas, que são as principais e as que mais se perguntam, e depois vão as valvulopatias direitas. Então, estenosis de la válvula aórtica. O que quer dizer estenosis? Nós, quando vemos valvulopatias, temos dois tipos de valvulopatias, as estenoses e as insuficiências. Qual é a diferença entre uma e outra? Um ponto é que a estenosis é a incapacidade de abrir a válvula, ou seja, se não abre, não consigo eliminar o fluxo sanguíneo, se não consigo ejectar o fluxo sanguíneo. E o outro tipo de valvulopatia são as insuficiências, onde a válvula não cierra de maneira adequada. Então, como não cierra, o que deveria ser a válvula é impedir um reflujo, um fluxo retrógrado. Então, não impede esse fluxo retrógrado e genera, e isso é a insuficiência em algumas palavritas aí bem sencillas. Vamos começar por la válvula aórtica, mais especificamente por la estenosis, ¿sí? Creo que el orden quedó bien sencillo, te va a gustar el orden, entonces vamos a empezar por estenosis aórtica. Cuando nosotros hablamos de aorta, recuérdense que sale del ventrículo izquierdo y ingresa en la aorta, ¿sí? En la arteria aorta. Sepan eso, yo sé que es una idiotice, pero por las dudas recordar el mínimo de anatomía. Estenosis aórtica. Como hablamos antes, la estenosis aórtica, la estenosis por sí es la incapacidad de abrir la válvula, o sea, genera una obstrucción de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta por una alteración del diámetro de la válvula aorta. ¿Sí? El diámetro normal de la válvula aorta es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Recuérdense de los cuadrados, no es centímetro cúbico. É centímetro quadrado. Recuérdense isso porque é pergunta de oral, essa palavrita acá. O tamanho valvular normal, então, o tamanho da aorta normal é de 3 a 4 centímetros quadrados.
Nosotros, cuando tenemos una estenosis, debemos clasificar esa estenosis de acuerdo al área valvular. El área valvular, básicamente, nosotros conseguimos con una ecocardiografía, un ecocardiograma. Un ecodoppler puede ayudar por cuenta del flujo, que puede dar un flujo turbulento. Después nosotros vemos eso. Pero recuérdense que para evaluar la aorta, vamos a poner un transductor y hacer un ecocardiograma al paciente. Entonces, nosotros delimitamos y nosotros clasificamos la estenosis aórtica de acuerdo al grado de obstrucción, de acuerdo al área valvular. Cuanto menor el área, peor va a ser la obstrucción al flujo de salida de esa válvula. Entonces, estenosis leve es cuando nosotros tenemos de 1,5 a 2 centímetros cuadrados, moderada de 1 a 1,5 centímetros cuadrados de área valvular, y estenosis severa é quando menor ou igual a 1 centímetro cuadrado, el área de la aorta. ¿Cuáles son las causas? Y ahí quiero que presten bastante la atención. Las causas de estenosis aórtica, nosotros tenemos las causas congénitas y las causas adquiridas. De las causas congénitas, siempre recuérdense que la causa congénita más frecuente es la válvula bicúspide. La causa más frecuente de todas, ¿sí? De las adquiridas y también de las congénitas, es la degenerativa. ¿Qué es degenerativa? Degenerativa, generalmente essa estenosis aórtica degenerativa, generalmente é generada por depósito de cálcio aí. Essas pelotitas acá são calcificações na válvula aorta. E essas calcificações impedem a abertura normal de la misma, de la válvula. Então, se impedem a abertura, nós vamos ter um processo obstrutivo, ou seja, obstrui a saída do flujo do ventrículo esquerdo, ocasionando, então, uma fisiopatologia de uma estenosis. Básicamente, ¿qué hay que recordarse de acá? La causa más frecuente de todas es la degenerativa, ¿sí? Después, adentro de congénita, nosotros tenemos la bicúspide, y después otra causa que también puede generar es la reumática. ¿Qué pasa en la bicúspide? ¿Qué pasa en la degenerativa? En la reumática. La bicúspide, nosotros tenemos una alteración del área valvular que es congénito. Degenerativa, tenemos el depósito acá de cálcio, que impide la abertura normal. Y la reumática, nosotros tenemos fusión de las comisuras valvulares, ¿sí? Tenemos fusión de esas comisuras. Y entonces, si fusionan las comisuras, nosotros vamos a tener un impedimento para abrir de manera adecuada. La misma cosa. Entonces, impide, genera estenosis, ou seja, a estenosis vai generar na obstrução e flujo de salida do ventrículo esquerdo. Então, reumática genera na fusão das comissuras, a bicúspide é congênita e a degenerativa temos depósito de cálcio, calcificações. Recuerden que a causa mais frequente de todas é a degenerativa e se dá generalmente em pacientes ancianos. Frequentemente são maiores de 70 anos de idade. Es la más frecuente la degenerativa, recuérdense eso, porque seguramente va a preguntar en el oral. ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis aórtica? Eso es totalmente razonable. ¿Cuál es el punto? La válvula no abre bien, o sea, no abre de manera perfecta. Hay un mosquito acá. Bueno, la válvula no abre de manera adequada. ¿Qué pasa cuando la válvula no abre de manera adecuada? Nosotros vamos a tener un impedimento al flujo desde el ventrículo izquierdo para la aorta, entonces hay una restricción del volumen de eyección. Eso disminuye el volumen de eyección, aumentando como respuesta compensatória, há um aumento do gradiente de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta, e isso, vamos restringir acá, porque isso nós vamos medir com o ecocardiograma. Quando nós temos, então, impedimento do volume de ejecção, temos diminuição do gasto cardíaco. Recuérdense da fórmula do gasto cardíaco. Suelen perguntar nos orales. Qual é a fórmula de gasto cardíaco? Gasto cardíaco é igual a volume de ejecção por multiplicado por frequência cardíaca. Essa é a formulita do gasto cardíaco. Então, se nós temos ou diminuição da frequência cardíaca ou diminuição do volume de ejecção, vamos ter uma diminuição do gasto cardíaco. Essa diminuição do gasto cardíaco vai generar no paciente diversos sintomas, como, por exemplo, astenia, cansancio, pode produzir síncope, mas todo isso depois nós vamos ver. Recuerden-se que quando temos uma obstrução à saída da sangue, genera um aumento da pós-carga, ¿sí?
aumenta a pós-carga, generando a largo plazo uma hipertrofia concêntrica. Para, se você não recuerda o que é a hipertrofia concêntrica, esse é o tipo de hipertrofia que genera nosso paciente, uma hipertrofia concêntrica. Quando a hipertrofia concêntrica diminui o tamanho acá da câmara ventricular. E se diminui o ventrículo, o tamanho da câmara, temos aún mais diminuição do volume de injecção, ¿sí? Porque tem muito menos quantidade de sangue e então não consegue, já consegui injectar pouco e agora vai injectar muito menos. Recordar o seguinte, então. Nós temos obstrução de flujo, ¿sí? Só para recordar isso, porque esse basicamente não é memorizar. Acá em cardio é razonar. Em valvulopatias, razonem. Então, válvula não abre, restrição ao volume de injecção, aumenta o gradiente de pressões, ou seja, a diferença de pressão que eu tenho no ventrículo e a diferença de pressão que eu tenho na aorta. Diminui o gasto cardíaco, com isso vai aumentar a pós-carga. La pós-carga ocorre a largo prazo um mecanismo compensatório, que é a hipertrofia concêntrica. Essa hipertrofia se dá porque, como eu tenho maior pós-carga, o coração tem que fazer mais esforço. ¿Sí? É como se fosse todo o tempo eu tenho uma hipertensão no paciente. Como se fosse isso. Ou seja, tenho muita pós-carga, o coração tem que bombear muito mais forte para ganhar a pressão da aorta. Então, por isso é que eu sempre hablo nas classes, é como se o coração fosse todo o dia no gimnasio. Então, entrena e sua câmara cardíaca queda hipertrófica, ou seja, queda com muito músculo, e isso diminui aún mais a quantidade de sangue que cabe acá dentro. Então, se nós temos essa quantidade de músculo, ¿sí? Imaginem qual é a quantidade de oxígeno que necessita para irrigar todo esse músculo. Pero qual é o ponto acá? Nós, quando falamos que o coração queda hipertrófico, queda com muita massa, ¿sí? Muito músculo, necessita de muitos vasos sanguíneos para irrigar toda essa região. Pero qual é o ponto? O ponto é que a angiogênese, a formação de novos vasos, não sigue com a quantidade de músculo que se está formando. Então, nós vamos ter uma alteração da massa e irrigação. E isso é o que vai generar uma isquemia subendocárdica. Calma. Eu sei que parece ser muita coisa, mas volvemos um pouquinho. O coração, quando vai todo o dia no gimnasio, genera um processo de hipertrofia concêntrica. ¿Sí? Essa hipertrofia concêntrica é como se aumenta o músculo, ¿sí? Del coração, há uma hipertrofia cardíaca, e essa hipertrofia cardíaca vão ter muito músculo, pero os vasos não conseguem ser criados de maneira suficiente para nutrir toda essa massa, todo esse coração, toda essa região aí. E então, nessa região, justo aonde cresceu o músculo, que necessita mais oxígeno, vai generar isquemia, ¿sí? Genera uma isquemia subendocárdica. E então, se nós temos uma isquemia subendocárdica, a largo prazo temos uma alteração da disponibilidade. Volvendo à isquemia, recuerden-se que o paciente vai ter angor, ¿sí? Dolor precordial por conta dessa isquemia subendocárdica. Então, a largo prazo, genera alteração da distensibilidade, dilata, então, a câmara cardíaca depois de um tempo e aumenta o estresse da parede. Com tudo isso, qual vai ser o resultado final de toda essa ensalada acá? Diminuição da fração de ejecção e sintomas, ¿sí? Os sintomas de estenose aórtica suelen aparecer quando nós temos uma área valvular menor de 2 centímetros quadrados de la válvula aórtica. Recuerden-se que o normal é de 3 a 4 centímetros. Então, quando temos menos de 2 centímetros quadrados de área valvular, nós vamos ter sintomas. E acá, entendendo a fisiopatologia, nós já deciframos qual é a sintomatologia que nosso paciente vai ter. Querem ver por quê? Basicamente por conta disso. A clínica vai ser DAS. Recuerden a mnemotécnica. Em valvulopatias, sempre recuerden-se, tenho que saber a válvula e a palavra clave. A palavra clave, as palavritas claves que temos que nos acordar acá, de estenosis aórtica é DAS. DAS, mnemotécnica DAS. Disneia, angor e síncope. Essa vai ser a sintomatologia de nosso paciente. E isso foi o que se perguntou no final da clínica 2. Dava um paciente com justo, gente. Incrível o caso clínico. Depois posso lhes mostrar.
Caso clínico de Clínica 2, del final de Clínica 2, fue un caso justo con disnea, angor y síncope, anginor, ahí está mal, perdón, es disnea, angor y síncope, e justo te dava aí para qual era o diagnóstico presuntivo, como tratava esse paciente. Então, essa é uma classe que te vai perguntar hasta em clínica 2 e hasta a morte, basicamente. Então, es de nossas aórtica, sabendo a fisiopatologia, já conseguimos razonar um pouquinho a clínica. Então, vamos só repassar. Bueno, angor. ¿Por qué produce el angor? Justamente por alteración de la masa e irrigación. Y eso es pregunta de oral, ¿sí? ¿Por qué produce la sintomatología que tiene en la estenosis aórtica? Disnea, síncope. Vamos a empezar por angor. Angor, acá, se produce por cuenta de la alteración masa e irrigación. Tiene mucho músculo y poca angiogénesis. Angioneogénesis, perdón. Síncope. ¿Qué es el síncope? Síncope es la pérdida transitória de la consciência e pérdida del tono postural, ¿sí? Com recuperação ad íntegro, que não sobrepassa de los 30 segundos. Algumas guias dizem hasta 1 minuto, pero é basicamente 30 segundos. Recuperação ad íntegro. Paciente se desploma al piso, perde a consciência e perde o tono postural, el tono muscular. ¿Por qué se produce el síncope? Justamente porque si la válvula está muy cerrada, no se puede abrir, disminuye mucho el gasto cardíaco. Y si nosotros tenemos disminución del gasto cardíaco, tenemos hipoperfusión acá, hipoperfusión cerebral. Y esa hipoperfusión cerebral es lo que genera el síncope. Por último, en la escala de evolución, la última cosa que presenta el paciente es disnea. ¿Por qué se produce disnea? Vamos razonar acá. La disnea se produce por el simple fato de que, si no abre la válvula aórtica para salir la sangre, queda mucha sangre acá adentro, ¿sí? Si queda volumen remanente, queda mucho volumen remanente acá, la aurícula tiene que hacer más fuerza, ¿sí? Hace más fuerza para ganar la presión del ventrículo y hacer el último chorro ahí para llenar el ventrículo. Si en la aurícula empieza a sobrar mucha sangre ahí adentro, ¿a quién va a refluir? Recuérdense que del lado izquierdo, siempre valvulopatías izquierdas da sintomatología pulmonar y las derechas dificilmente va a dar sintomatología pulmonar. Pueden dar, pueden, pero dificilmente. Valvulopatías izquierdas da signos de síntomas pulmonares y todo lo retrógrado de las valvulopatías derechas, y las derechas no dan signos de síntomas pulmonares. Em alguns casos raros dan signos de síntomas pulmonares, pero por lo general, casi siempre, assim, 98% no da sintomatología pulmonar, las derechas. Entonces, la evolución de la estenosis aórtica é basicamente essa: angor, síncope, disnea. ¿Por qué es importante saber el orden? Yo puse das para quedar más fácil la mnemotécnica, disnea, angor y síncope. Pero sepan que el orden que aparece en la sintomatología es esa de acá. Es angor, síncope y disnea. La disnea es la última a aparecer porque generalmente el pulmón y el corazón consiguen compensar esa alteración de volumes en las cavidades y las presiones que está dentro del corazón. Entonces, la última cosa que el paciente va a presentar es la disnea, la sensación de falta de aire. Recuérdense que es asintomática por muchos años hasta que el área valvular es menor de 2 centímetros cuadrados, y cuando aparecen los síntomas, miren eso, sobrevida de 2 a 5 años. La sobrevida es muy baja. Por eso que cuando un paciente presenta estenosis aórtica com síntomas, já é indicativo de recâmbio valvular. ¿Ok? Recuerden essa mnemotécnica cita. Entonces, el angor se da por alteración de la masa e irrigación, y recuérdense una cosita acá, que eso nosotros vamos a ver también en hipertensión arterial. Pero recuérdense, cuando nosotros tenemos la hipertrofia concéntrica, no es solamente ese músculo acá del ventrículo izquierdo que se hipertrofia. El músculo del tabique interventricular también se hipertrofia. Entonces, por eso que muchas de las veces los pacientes con estenosis aórtica pueden evolucionar a una insuficiencia cardíaca global, porque puede afectar también el ventrículo derecho a largo plazo, ¿sí? En los estadios finales puede afectar el ventrículo derecho por cuenta de esa hipertrofia que tuve el tabique interventricular. Cuando yo descubrí eso, cuando yo abrí mi mente, porque hace 2, 3 años yo no tenía ni idea porque la hipertrofia concéntrica generaba insuficiencia cardíaca por hipertensión o por una estenosis aórtica, por ejemplo. ¡Ey!
abriu mi mente de uma forma, solo por saber que isso também se hipertrofiava, aí sim começou a cerrar o racionamento, porque eu não entendia por que uma insuficiência cardíaca esquerda se poderia tornar uma insuficiência global. Tinha presente como pode dizer, tinha memorizado, sim, pero não tinha entendido. Então, para entender por que uma insuficiência cardíaca esquerda pode se tornar uma insuficiência cardíaca direita ou global, é por conta disso, sim. É por conta do tabique que também se hipertrofia e afeta a câmara direita. Mais sencillo que isso, impossível. Então, sempre recordando que os síntomas começam de maneira progressiva, começa com angor, síncope e o último a aparecer é a disneia. Então, angor, síncope, disneia. Todos juntos. Angor, síncope e disneia, nesse ordem. Quando aparece a disneia, mirem acá. A disneia sobrevive de 2 anos. O síncope sobrevive de 3 anos e a angina de 4 a 5 anos, ¿sí? De sobrevida. Então, qual é o último ponto que liga lá a estenose aórtica? É o edema pulmonar. Tudo aqui está acá? Espero que bem. Então, vamos seguir com esta estenose aórtica, que falta pouco para terminar essa partecita acá. Bueno, quando nós temos um paciente, o paciente não vem com o cartel acá escrito na frente, tenho estenose aórtica. Vem com uma determinada sintomatologia e nós descobrimos que o paciente tem alguma valvulopatia. É importante que repassem o ciclo cardíaco e os soplos para entender a parte acá de estenose, o exame físico de estenose aórtica. A estenose aórtica, como exame físico, e isso é totalmente sem biologia, solamente vamos dar um repassito breve acá. Nós, quando vamos a auscultar o coração do paciente, primeiro, em ordem, inspeção, palpação, percussão e auscultação. Vamos já ir a la palpação, que é onde eu quero chegar. Quando temos uma estenose aórtica, a palpação, o pulso da estenose aórtica vai ser parvos tardos. Por que o pulso da estenose aórtica vai ter uma menor amplitude? Justamente porque, se eu tenho obstrução na saída do ventrículo, eu tenho menor saída de menor volume de ejecção. Se eu tenho menor volume de ejecção, obviamente que a amplitude vai estar afetada do pulso. Por isso que o pulso da estenose aórtica é parvos tardos. Quando eu pongo o estetoscópio acá, ¿sí? El estetoscópio, justo, hay que saber una cosita. El soplo es mesosistólico ejectivo, ¿sí? Mesosistólico ejectivo, en la sístole, ¿sí? Mesosistólico ejectivo, romboidal, ou também pode ser chamado em diamante, que irradia hacia os vasos del cuello. Recuérdense para hacia onde irradia, porque isso também é pergunta de oral. Hacia onde irradia o soplo de estenose aórtica? Obviamente que para os vasos del cuello. No casito clínico aí, de clínica 2, que foi perguntado, justo hablava um casito aí que irradiava hacia os vasos del cuello. Então, parece pavada, pero hay que saber hacia onde irradia para saber o diagnóstico de la valvulopatia. ¿Qué puede haber nuestro paciente entonces? Nuestro paciente puede tener el fenómeno de Gallia-Vardin. El fenómeno de Gallia-Vardin nos puede confundir con la insuficiencia mitral, ¿sí? Puede haber R3, tercer ruido, cuando hay insuficiencia cardíaca. R4, quando já está bem evolucionado e temos aí um coração que foi muito no gimnasio, então pode haver hipertrofia do ventrículo esquerdo e a hipertrofia faz com que a aurícula tenha que contrair mais forte e aí nós auscultamos a aurícula contraindo, esse é o R4, e no pulso venoso jugular, a onda A proeminente. Por que eu puse isso acá? Para que recuerden-se que o soplo é mesosistólico ejectivo, romboidal, que irradia hacia el cuello. Recuérdense de esa imagencita acá del verde, irradia hacia los vasos del cuello. Y la onda A proeminente en el pulso venoso jugular. Si solo como modo de repaso, la onda A en el pulso venoso jugular se daba por cuenta de la contracción auricular. Si nosotros tenemos una obstrucción a salida de la sangre del ventrículo izquierdo para la aorta, queda volumen remanente. La aurícula, para ganar la presión que está en el ventrículo, que é mais de lo que manejava, necessita ser uma maior contracção aí no último chorro. Por isso que a onda A no pulso venoso jugular vai estar proeminente. Isso les gusta muito perguntar em los choice.
¿sí? Estenosis aórtica, ¿cómo está el pulso venoso jugular? Entonces, marque una estrellita ahí, porque la onda A en el pulso venoso jugular, que es de la contracción auricular, va a estar aumentada en la estenosis aórtica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una estenosis aórtica? Siempre es bien sencillo acá en cardio hacer diagnóstico de valvulopatías ou de qualquer coisa cardíaca. Casi siempre es la misma cosa que nosotros vamos a pedir en cardio. ¿Qué son el básico que tenemos que nos recordar? Y anoten cualquier patología que va a estar correcto para cardio. Bueno, laboratório, sempre, laboratório, como dizia um docente aí, rei de Buenos Aires, dizia, laboratório não se nega a nadie, sempre se hace laboratório. Em específico, em cardio, nós vamos pedir laboratório, serologias e em algumas patologias pedimos enzimas cardíacas, como, por exemplo, enzima cardíaca aí, en caso de um síndrome coronário agudo, pero acá nós não quedamos com a serologia para as colágenopatias, ¿sí? Como nós vimos, fiebre reumática é uma das causas de estenosis aórtica. Então, nós o que vamos pedir acá são os anticuerpos anti-ASLO e anti-ASTO. Radiografia de tórax, sí ou sí, também em cardio, serve para todo. Laboratório, radiografia, eletrocardiograma e ecocardiograma em cardio são os estudos base, ¿sí? Para qualquer paciente, se vocês hacen, alguma coisa vai vir. Sempre, sempre. Laboratório, radiografia de tórax, frente perfil, obviamente, eletrocardiograma e ecocardiograma são os estudos de base. Acá nós vamos fazer vamos utilizar esses estudos. A radiografia, um paciente com estenose aórtica, recuerden que é uma hipertrofia concêntrica. A vezes pode ter silhueta cardíaca aumentada, como vocês podem ver acá. Só puse silhueta cardíaca aumentada acá nessa imagem, pero isso é outra patologia, não é de uma estenose aórtica. Puse só para ver que é uma silhueta cardíaca. Silhueta cardíaca é o dibujo do coração aí na radiografia, ¿sí? Acá nós vamos ver na radiografia melhor, ¿sí? Que acá sim nós conseguimos ver a silhueta cardíaca desse paciente. Me parece que a mim não está agrandada, não há cardiomegalia. Pero una cosita acá que sí o sí aparece mucho, y por eso que yo puse esa radiografía, es el botón aórtico. Acá es el famoso botón aórtico. ¿Qué hay en ese botón aórtico? Está dilatado, en mi opinión, y también si nosotros nos paramos acá y miramos bien de cerquita, bien alrededor, hace una lineacita más clara, ¿sí? Esa lineacita es depósito de calcio. Justamente a densidade de cálcio apresenta bem mais brilhosa que a densidade de aire, ¿sí? Em la radiografia ou em qualquer coisa. Então, isso se dá uma dilatação e também uma calcificação do botão aórtico. Isso seria dilatação e calcificação aórtica, no caso de uma estenosis aórtica. No eletrocardiograma, nós vamos ter signos de hipertrofia do ventrículo esquerdo ou agrandamento ventricular. São dados por los índices de Sokolov-Lyon. Nós vamos ver essa parte aí em eletrocardiograma e ecocardiograma, sumamente específico. Se eu pus estrellita acá, porque no ecocardiograma nós vamos evaluar a área valvular, o gradiente de pressão e também a velocidade média, velocidade máxima de ejecção. Qual é o mais importante acá? Les digo, não necessitam saber a velocidade máxima de ejecção. ¿Sí? O que necessitam saber, sí ou sí, é o gradiente médio e a área valvular. Isso sí ou sí sepan, porque isso é pergunta de oral e também de choice. Então, no ecocardiograma, que nós vamos ver? Vamos ver as válvulas e, como é um ecocardiograma, vamos utilizar o Doppler para evaluar o gradiente médio e medir a área valvular. E a área valvular, nós já vimos que uma estenose leve é de 1,5 centímetros quadrados a 2, moderada de 1 a 1,5 e severa ou grave é menor de 1 centímetro quadrado. E quando nós temos um gradiente médio menor de 25 milímetros de mercúrio, é leve, de 25 a 40 milímetros de mercúrio é moderado e maior de 40 milímetros de mercúrio é grave. Quanto maior o gradiente, pior é a obstrução valvular, ¿sí? Quanto maior é a diferença, gradiente é basicamente a diferença de pressões entre o ventrículo esquerdo e a aorta, maior é a gravidade. E quanto mais cerrado está, ou seja, menor é a área valvular, pior é a sintomatologia, pior é a clínica e a sobrevida do paciente. Então,
Diagnóstico de estenose aórtica e de qualquer valvulopatia vão ser de mano laboratório de rotina, ou seja, com serologia nesse caso, radiografia de tórax, frente e perfil para evaluar silhueta cardíaca e dilatação do botão aórtico. Muitas das vezes conseguimos ver se há, por exemplo, edema de pulmão. Nos casos que o paciente presente disneia, muitas das vezes os edemas de pulmão vão estar acá em las bases ou hasta mesmo pode haver uma recefalização del flujo sanguíneo. E no eletrocardiograma, nós vamos ter signos de hipertrofia do ventrículo esquerdo. E ecocardiograma, já falamos em específico que vamos encontrar. Qual é o tratamento de um paciente com estenose aórtica? É bem sencillo o tratamento, ¿sí? Porque quando o paciente presente os sintomas, o que nós vamos fazer é enviar a la cirurgia, ¿sí? O recambio valvular é a eleição acá quando há síntomas, pero como tratamento médico, a qualquer patologia em cardio, qualquer patologia em respi e qualquer patologia em gastro, principalmente em cardio e em gastro, que nós vamos ver, sempre começamos com as medidas generais, controle dos fatores de risco com medidas higiênico-dietéticas. Que são medidas higiênico-dietéticas? Exercício, deixar de comer grasa, deixar de tomar Coca-Cola, cerveja, dejar de las cosas buenas de la vida, prácticamente es así, ¿sí? Dejar de fumar, obviamente no me gusta, pero tomar una cervecita ahí sí. Entonces, tratamento médico para qualquer valvulopatia, sempre empiecem para qualquer enfermidade, as medidas higiênico-dietéticas. Depois empiecem profilaxis para a endocardite com penicilina, ou também se pode ser com amoxicilina, e os fármacos que nós vamos utilizar em estenose aórtica, perdão, e basicamente os inotrópicos negativos, que aí vão ser de mano de los beta-bloqueantes e bloqueantes de los canais de cálcio. Justamente se utiliza beta-bloqueantes e bloqueantes de los canais de cálcio para ajudar com que se controle a fração de ejecção, ¿sí? Nitroglicerina, nitratos, dinitrato de isosorbide ou mononitrato de isosorbide, são utilizados para o controle dos sintomas, principalmente para o controle do langor, e as estatinas são utilizadas para enlentecer a progressão. Recuerden que, geralmente, esse paciente com estenose aórtica é meio gordito. Então, as estatinas ajudam a enlentecer e foi comprovado que enlentece a progressão de la estenose. Sempre, 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 sempre recordar que tratamento médico farmacológico vamos dar inotrópicos negativos, beta-bloqueantes e bloqueantes dos canais de cálcio. Algumas guias dizem que o tratamento é muito similar à insuficiência cardíaca, pero em la insuficiência cardíaca nós utilizávamos IECA, por exemplo, e temos que ter muito cuidado com os IECAs e os diuréticos, porque diminui muito a fração de ejecção. Disminuindo muito a fração de ejecção, nós podemos produzir muita mais sintomatologia, como, por exemplo, síncope ao paciente. Então, é por isso que há que ter cuidado se damos IECA ou diurético. Cirurgia, então, é indicada a todos os pacientes que têm sintomatologia, disneia, angor e síncope. Sempre recuerdem que empieza por angor, depois síncope, por último, disneia. E se hace a valvuloplastia com catéter balão, sim? É frequente a reestenosis, que é a valvuloplastia com catéter balão. Se ingressa com um catéter por via femoral, se liga hacia a válvula determinada, e então se arregaça a válvula, infla um balão e rompe a válvula. Qual é o ponto? Muitas das vezes pode generar uma insuficiência valvular do paciente, porque reventa aí a válvula, reventa as comissuras, e também pode haver depois, é frequente a reestenosis dessa mesma válvula. O ideal seria recâmbio valvular. E aí temos dois tipos de válvula, a mecânica e a biológica. A biológica pode ser de chancho ou de vaca, geralmente é de chancho. Em alguns hospitais temos de vaca também. Qual é a diferença entre uma e outra? E qual elegiria a voz para o paciente? Paciente jovem, imaginem que sou eu, 23 añitos, ou 24, como queiram. Sí. Bueno, se eu necessito uma válvula, um recâmbio valvular, ¿sí? Qual é a válvula que vocês me dariam? A válvula biológica
que dura 10 anos e vai necessitar de uma outra cirurgia em 10 anos, pero não necessita anticoagulação, ou vocês me vão dar uma válvula que é metálica, que necessita anticoagulação, pero que não necessita fazer recambio valvular em 10 anos. Quem eligiu a válvula metálica acertou. Obviamente que depende de múltiplos fatores do paciente, pero paciente jovem, eleição é válvula metálica. Paciente anciano, mais de 70, 80 anos, a eleição é válvula biológica. Por quê? Sobrevida, mais que nada. Eu teria uma sobrevida aí de uns 50 anos, vamos poner, e o paciente anciano teria mais uma sobrevida aí de 10, 15 anos. Então, é muito melhor o paciente anciano não necessitar de anticoagulação de por vida que um paciente, como por exemplo, de minha idade, necessitar de uma outra cirurgia dentro de 10, 15 anos. ¿Sí? Então, paciente jovem vá com válvulas metálicas, que necessitam coagulação, anticoagulação de por vida. E pacientes ancianos vão com válvulas biológicas, chantito acá, pero não necessitam de anticoagulação de por vida. Por que se administra com cautela? Vasodilatadores de digoxina, isso pode ser uma perguntita aí de horário. Basicamente porque durante o exercício facilitam a diminuição do gasto cardíaco e podem produzir síncope. Se vasodilatadores de digoxina, e também acá entraria os diuréticos, ¿sí? Podem diminuir muito o gasto cardíaco e produzir síncope. Estenosis aórtica, CEPAM, clínica das área valvular, gradiente e o exame físico, ¿sí? El soplo característico, soplo mesosistólico ejectivo que se irradia hacia los vasos del cuello, aspecto romboidal. Então, vamos agora para a próxima valvulopatia, em realidade é a válvula aórtica, mas nesse caso temos insuficiência. Que é a insuficiência? É a incapacidade de cierre, ¿sí? Não cierra bem, genera flujo retrógrado. Qual é o ponto? A válvula está insuficiente, refluye a sangue para o ventrículo esquerdo durante que fase? Fase de diástole, se recuerden isso. Outra perguntita que eu sei que é uma idiotice, pero que se pergunta aí, qual é a fase do ciclo cardíaco em que se nutre o coração, ou seja, em que irriga o coração? Não é sístole, gente. É em diástole que os vasos cardíacos, as artérias coronárias recebem sangue, recebem oxigenação. Então, recuerden isso, que obviamente que não tem nada a ver, mas como me recordei que isso se pergunta no oral, les passo para que tenham presente. Quais são as causas de insuficiência aórtica? Isso há que saber, sim, há que saber. As causas são a bicúspide, também pode ter, pero olvídense essa de la degenerativa, sepan que la fiebre reumática es una de las causas. La otra causa frecuente es endocardites infecciosas y cuando hay dilataciones de la aorta, como por ejemplo, disección de aorta y aneurisma de aorta, ¿sí? Colágenopatías también, como por ejemplo Marfan, aortite sifilítica y creo que era esas. Sí, creo que era esas. Entonces, ¿qué nosotros debemos saber acá en causas de insuficiencia aórtica? Fiebre reumática, disección de aorta, aneurisma de aorta y endocarditis son las principales causas de insuficiencia aórtica. Olvídense el degenerativa. El degenerativa se da en la estenosis aórtica. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia aórtica? Acá tengo las causas, ¿sí? La causa aguda, endocardite infecciosa e crônica fiebre reumática, degenerativa e aorta bicúspide. Degenerativa pode generar as duas, estenosis e insuficiência. Pero por que eu disse para sacar degenerativa de acá? Porque é mais frequente que a degenerativa genere estenosis e não insuficiência. E pode haver dilatação no anilho, que é quando há dissecção de aorta ou aneurisma de aorta e enfermidade de Marfan, que é uma colagenose, uma colagenopatia. Bueno, basicamente es eso. De causas, sepam 4, 3 ou 4 já é o suficiente. Depois, vayam diretamente à fisiopatologia.
Insuficiência aórtica temos quando uma causa é aguda e crônica. Por exemplo, na crônica, já vimos que a febre reumática é uma causa de insuficiência crônica. Ah, pero vou dar braço que febre reumática também é causa de estenose. Sim, é causa de estenose, pero a febre reumática nos estadios iniciais, muitas das vezes generam função das comissuras das válvulas, então se genera estenose. Quando não genera a fusão das comissuras, genera insuficiência, obviamente. Em câmbio, uma causa aguda e agudíssima é a endocardite infecciosa. Já vimos em uma classe de endocardites que é sumamente grave, porque o coração não consegue se adaptar a esse volume excessivo. Então, vai generar uma insuficiência na endocardites, generalmente vai generar uma insuficiência aórtica aguda. E essa insuficiência aórtica aguda, recuerde-se, mata o paciente. Por quê? Regurgita sangue hacia o ventrículo esquerdo e genera uma sobrecarga no ventrículo esquerdo. Essa sobrecarga dilata o ventrículo esquerdo, diminui o drenado e genera reflujo hacia quem? La aurícula. E de la aurícula esquerda vai hacia quem? Pulmões. Por isso que antes falávamos. Lado esquerdo, região esquerda, cardiopatias, valvulopatias esquerdas dan síntomas e síntomas pulmonares. Las derechas não. ¿Por quê? Porque não tem outro pulmão acá. ¿Sí? Basicamente isso. Generam as derechas reflujo hepatojugular, dolor en el hipocondrio derecho por conta da distensão da cápsula de Gleason, e todo isso. Pero esquerda, recuerden que passa por el pulmão, gente. Regurgita a sangue hacia aqui, no pulmão. En el pulmão, aumenta a pressão hidrostática capilar e extravasa líquido. Então, se vai generar edema agudo de pulmão. E o paciente muere de quê? Ahogado e com choque cardiogênico. Muere dessas duas coisas em insuficiência aórtica. Basicamente é isso. Não creio que há maneira mais sencilla de explicar, de maneira mais clara que isso. Em câmbio, em las insuficiências aórticas crônicas, sim, na insuficiência aórtica crônica, basicamente vai ocorrer o mesmo, regurgita sangue, regurgita, vai hacia atrás, vai a pulmão, vai tudo isso. Pero é a largo prazo, sim? A largo prazo, nosso coração, nosso corpo é tão perfeito que se adapta às condições que está. Então, se adaptando, não genera edema agudo de pulmão e choque cardiogênico. Genera, a largo prazo, afectação auricular, sim? Aumento da pressão pulmonar, que pode generar um leve edema, mas não é que o paciente vai morrer ahogado, e genera, a largo prazo, insuficiência cardíaca com a afectação do lado direito. Essa é a diferença entre uma insuficiência aórtica aguda e uma crônica. La aguda, paciente, adiós, tchau, em pouco tempo. Qual é o tratamento da aguda? Cirurgia, recâmbio valvular. E, obviamente, se é uma endocardite, tratamento com antibiótico, doses para cavallo nesse paciente. La crônica, temos um pouquinho de mais tempo para fazer o recâmbio valvular. Pero, obviamente, sepam que la crônica, temos adaptação. Em la aguda, não há tempo de adaptação. E como les estava falando, há regurgitação acá para o ventrículo. Então, vuelve regurgitando para quem? Aurícula, e de la aurícula vai para o pulmãoncito, onde vai ser o edema agudo de pulmão. E então o paciente muere ahogado e com choque cardiogênico. A vezes eu me animo nessas classes de dar. Essa é uma classe que me gusta dar valvulopatia. Escopada, ou seja, é um pouquinho meio complicada, pero são coisas que se encaixam. Sí, são coisas que nós estudando se encaixam e nos fazem entender muito das coisas acá em cardio. Então, valvulopatias, creio que está tudo ok. Vamos agora para o exame físico. Opa, antes da clínica, viene, perdão. Clínica de insuficiência aórtica. Generalmente, na insuficiência aórtica, o paciente, dependendo da causa, obviamente, quando te pergunta qualquer coisa, palavra clave, depende. Depende de quê? De la causa, gente. De la causa. Não é o mesmo paciente com insuficiência aórtica por uma endocardite que um paciente com insuficiência aórtica, por exemplo, por uma dilatação de la aorta. Sim, uma dissecção aórtica. Perdão, dissecção não. Um aneurisma de aorta. Então, o paciente pode quedar assintomático por anos, hasta que aparece a dilatação e disfunção sistólica. Aí sim, qual é a sintomatologia de insuficiência aórtica? Disneia de esforço, palpitações, é um sintoma bem precoce, angor ou angina e sintomas de insuficiência cardíaca. Sintomas de insuficiência cardíaca, ou seja, no general, sintomas anterógrados e sintomas
retrógrados de nuestra insuficiencia cardíaca. Al exame físico, que ustedes deben recordar? Que hay que recordar? ¿Cuál es la palavrita clave acá? Insuficiência aórtica e a valvulopatia que mais genera, mais nos dá signos e síntomas. ¿Sí? É a que mais assim é mais rica de signos e síntomas, mais rica que essa, não conosco. E nem creio que vocês conhecem. Então, insuficiência aórtica é a palavrita clave que temos que nos acordar, é a valvulopatia que mais dá signos e síntomas. E aí já empieza a vir os signos e síntomas aí de sêmio. Quais são os signos e síntomas? El soplo. Qual é o soplo da insuficiência aórtica? É um soplo de regurgitação, ou seja, é um soplo holodiastólico regurgitativo decrescente, ¿sí? Decrescente, o soplo de Austin Flynn. Que pode haver como signos periféricos? Pode haver o pulso Sarton ou de Magnus Seller, pulso de Corrigan, pressão elevada, pressão sistólica elevada, diastólica muito baixa, ou seja, uma diferença de pressões muito distinta. As diastólicas, gente, isso é bem característico. Meu abuelo tem insuficiência aórtica e eu sei que a diastólica de meu abuelo chega hasta 20 mais ou menos. Sí, é bem bajita mesmo. E a sistólica a vezes está hipertenso, pero a diastólica é bem baixa. Meu abuelo tem estenose de insuficiência aórtica junto. Sí, é um caso bem atípico assim. Pode haver pulso bíferens, que é a palpação de doble pulso, o pulso de Quink, ¿sí? Que é esse de acá, que nós vemos a pulsação. O Quink é basicamente a pulsação de la unha, ¿sí? Alterna entre palidez e rubor em cada latido, que é o signo de Quink, perdão, não pulso de Quink. O soplo em pistoletazo de Traube, que isso se percebe na artéria femoral, um latido na artéria femoral, quando se pressiona. Soplo sistodiastólico em vai e vem de Duroices, signo de Musset, que é o signo salutatório, signo de Miller, signo de Müller, signo de Miller é a úvula pulsátil, signo de Müller é a úvula que vibra, sí, no, acá é pulsátil, pero el Müller é a úvula que vibra. Signo de Hill, o signo de Hill é a diferença de mais de 40 milímetros de mercúrio entre a tensão arterial do hueco popliteo em relação ao braço. E, então, só para recordar, esses são os signos e sintomas clínicos. Então, pulso Sarton ou Magnus Seller, pulso de Corrigan, pressão sistólica elevada e diastólica muito baixa, que pode chegar hasta zero, ¿sí? Pode chegar hasta zero e pode quedar aí pulsando. Pulso bíferens, que é a palpação de doble pulso, signo de Quink, que é o de la unha, pistoletazo de Traube, que é latido na artéria femoral, o soplo sistodiastólico em vai e vem de Duroices, que se apresenta quando nós comprimimos a artéria femoral enquanto se ausculta a artéria femoral. Signo de Musset, signo de Miller, Müller e signo de Hill, ¿sí? Recordem isso, porque é sumamente importante. O pulso de la estenosis aórtica é parvus tardus e de la insuficiência aórtica é Magnus Seller, ¿sí? Magnus Seller. Bueno, como se hace diagnóstico, então? Diagnósticos diferenciais, diagnóstico de insuficiência aórtica. Ele bem gelado, bastante gelo, bastante limão de caipirinha, para caipirinha, era muito rico isso. Então, insuficiência aórtica, volvemos para cá, deixamos o té de lado, pero tomem água, por favor. Não vou dizer, já sabem, melhor uma pedra no caminho, que já sabem aonde. Então, para diagnosticar insuficiência aórtica, sepam radiografia de laboratório, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. Básico de cardio. Laboratório, que nós vamos pedir colargenopatias, ¿sí? E serologia. Radiografia de tórax, vão haver o índice cardiotorácico. En el electrocardiograma, vão ter também signos de hipertrofia ventricular esquerda. Pode haver alargamento do QRS, que vai significar um mau pronóstico. E no ecodoppler, que é o melhor que há, nós vamos ver aí no ecodoppler de color, perdão, ecodoppler, no
electrocardiograma y en el ecodoppler nosotros conseguimos ver el reflujo sanguíneo. No me recuerdo si hay alguna acá, no tengo, pero en una clase de repaso les voy a mostrar qué es un ecodoppler con una insuficiencia valvular, ¿sí? Recuérdense eso, que les voy a mostrar eso en la clase. Entonces, para diagnosticar insuficiencia aórtica, además de la clínica, vamos a utilizar métodos complementares como radiografía, electrocardiograma y ecodoppler. Lo que más se pregunta en insuficiencia aórtica es cómo hacemos diagnóstico, y el diagnóstico es por la clínica. Como la clínica, los signos y síntomas es muy florida, nos da mucha información, porque es la valvulopatía que más tiene signos y síntomas. Solamente con la clínica ya podemos sospechar, y con el ecodoppler ya acertamos el diagnóstico. O sea, ya miramos ahí y ya hacemos un buen diagnóstico de insuficiencia aórtica. Entonces, el tratamiento acá, nosotros vamos a utilizar como tratamento medidas higiênico-dietéticas, como sempre, e sintomático. Qual vai ser a punta de ouro acá? El tratamento sempre depende, gente. Não é o mesmo um paciente com insuficiência aórtica aguda de um crônico. Um crônico, o coração não conseguiu adaptar-se hasta que llega um momento que o paciente tem muita sintomatologia, pero o coração se adapta. E agudo não. Agudo teremos que tratar a causa com um recâmbio valvular. Então, agudo, tratamento de la endocardite, se é uma endocardite, aí vão tratar o edema agudo de pulmão e fazer um recâmbio valvular e antibiótico para a endocardite, reconhece a dose de Cavallo para a endocardite, e crônico, médico, medidas higiênico-dietéticos, mas digitálicos, diuréticos e vasodilatadores. Vamos utilizar IECA e prevenção profilaxis para a endocardite com amoxicilina ou penicilina. Lo definitivo acá é cirurgia, recâmbio valvular ou metálico ou biológico, como já havíamos falado. Então, nosotros en la insuficiencia aórtica vamos a ser digitálicos para aumentar la contractilidad, el inotropismo positivo, diuréticos e vasodilatadores, diuréticos ou vasodilatadores, nosotros vamos a utilizar para disminuir la pós-carga, ¿sí? La pós-carga está sumamente relacionado com o sangue que vai regurgitar hacia o ventrículo. Então, dilatando, nós diminuímos a pressão arterial, e se diminuímos a pressão arterial, diminuímos a pós-carga, e então diminuímos a regurgitação de sangue hacia o ventrículo esquerdo. Isso vai ser com que o ventrículo esquerdo tenha que manejar menos pressões, ou seja, vá com menos pesas o gimnasio. Basicamente isso. Por isso que se dá diuréticos e vasodilatadores. E ECA, basicamente, é utilizado para evitar o remodelado cardíaco em insuficiência aórtica. Espero que todo esteja ok hasta acá. E vamos passar para nossa outra válvula, que é a mitral. Vamos subir um pouquinho, sair da aorta e vamos para a mitral. Este nosso mitral é a valvulopatia de elecção agora. Este nosso mitral, temos que recordar que é uma válvula auriculoventricular, comunica a aurícula com o ventrículo. Qual é o ponto acá? Este nosso também nos refleja uma incapacidade de abertura normal da válvula. O tamanho valvular da mitral normal é 4 a 6 centímetros en el Dr. Harrison e 4 a 5 centímetros em Farreras. Por las dudas, puse os dois acá, porque para não ocorrer de haver confusões. Outro tip. Eu sei que vos viste os apuntecitos aí que eu enviei no grupo, que é o AMIR e também o CTO. Nunca, por favor, diga que sacaste uma informação de CTO MIR, porque senão te vai cagar a pedo o docente, ¿sí? Não les gustem que nós estudamos de aí, porque são sumamente resumidos e são copados para estudar. Les gustam que nós sofrimos mesmo. Então, se qualquer coisa, digam que está em Harrison ou Farreiras. Por isso que eu saquei. Eu, quando hice as classes acá, quando repassei, também estudei de Harrison e Farreiras, ¿sí? Então, por isso que eu puse os dois. Tamanho normal, estenose mitral, normal de la válvula. Válvula normal. É de 4 a 6 centímetros ou de 4 a 5 centímetros, depende da bibliografia. Em cima isso. ¿Sí? Este nosso leve é a mesma classificação de basicamente a estenose aórtica. ¿Sí? Leve, de 1,5 a 2, moderado, de 1 a 1,5 e grave, menor ou igual a 1 centímetro quadrado. Basicamente, o que vamos recordar, então, é uma válvula auriculoventricular, então se maneja pressões tanto da aurícula quanto do ventrículo. Quando temos estenoses, não sale da aurícula para o ventrículo de maneira adequada, então se empieza
aumenta a quantidade de sangue e genera uma estase sanguínea na aurícula. Então, se caracteriza por um aumento de gradiente entre a aurícula e o ventrículo em diástole. ¿Cuáles son las causas y cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente es la fiebre reumática y es más frecuente en mujeres. Ojo, siempre cuando nosotros tenemos una estenosis aórtica que es de causa reumática, siempre debemos buscar si no hay una estenosis mitral concomitantemente. En la mayoría de las veces vamos a tener las dos estenosis juntas. Si tenemos aórtica, tenemos mitral. Pero si tenemos una estenosis mitral por fiebre reumática, possivelmente há uma chance de não haver estenosis aórtica. ¿Sí? Só para que recuerden, isso é um tipzito. Não se pergunta, pero para que tenham presente. Bueno, entonces la causa más frecuente es fiebre reumática y se da más frecuentemente en mujeres. Recuerden que la fiebre reumática se da por una infección por el Streptopiógenes maltratada, entonces produce anticuerpos y esos anticuerpos se reaccionan de manera cruzada con las regiones ahí, con los epítopes. No me acuerdo bien cuál es la porción inmune que utiliza, pero reacciona de manera cruzada esses anticuerpos contra las estructuras cardíacas que serían muy similares a el Streptopiógenes. Entonces, lesiona sin querer nuestro propio cuerpo, hace una autodestrucción de las válvulas cardíacas, fundamentalmente de la válvula mitral. Y por eso que va a generar destrucción no, sino que va a generar una estenosis por cuenta de una fiebre reumática mal tratada. Outras causas são as congênitas, pero são muito raras. ¿Sí? Lupus, radiação e artrite reumatoide e amiloidose são outras causas de estenose mitral. Pero o que há que saber de acá? Sepan o tamanho normal da válvula quando há estenose e a causa, que acá sim ou sim há que saber fiebre reumática. Outra cosita, a clínica acá. A clínica nessa valvulopatia é bem característica, pero antes de ir à clínica, que é bem característica e é sumamente importante e fácil de recordar, que são as palavritas claves que nós vamos recordar, vamos ver a fisiopatologia. Então, em estenose mitral, a fisiopatologia, basicamente vão ter uma... Opa, láser. Vão ter uma obstrução da saída do ventrículo esquerdo, aumenta a pressão na aurícula esquerda, diminui o gasto cardíaco e aumenta a congestão pulmonar, altera a pressão hidrostática capilar, generando edema agudo de pulmão. Isso mesmo, regurgita hacia o ventrículo direito, dilata o mesmo e pode dar na insuficiência cardíaca global. Sempre recordem-se que vai dar signos e sintomas de baixo gasto cardíaco e de edema agudo de pulmão e pode generar na insuficiência global quando afeta todo o coração. Qual é a clínica de uma estenose mitral? As palavritas clave: disneizante, palpitante, hemoptizante e embolizante. Disneizante, palpitante, hemoptizante e embolizante. E pode dar um síndrome clínico, que é o síndrome de Ortner. O síndrome de Ortner se dá quando há compressão do nervio laríngeo recorrente por aumento excessivo da aurícula esquerda. A aurícula esquerda, nesse caso, cresce tanto, mas é raro de ver, cresce tanto que obstrui, que comprime o laríngeo recorrente e vai generar voz bitonal em nosso paciente. Por que a estenose mitral é disneizante? Refluye a sangue, genera edema, disneia, edema agudo de pulmão, disneia. Por que palpita? Por conta da dilatação da aurícula esquerda. Por que genera hemoptisis? Refluye a sangue, aumenta a pressão hidrostática capilar, rompe os vasos hacia o alvéolo, então sangra dentro do alvéolo, o paciente tem tosse e sai tosse com hemoptisis, sai tosse com sangue rojo rutilante com burbujas. E por que é embolizante? Por que forma êmbolos? Reconheça que quando temos uma estenose mitral, a aurícula genera uma estase sanguínea na aurícula, essa estase sanguínea favorece a formação de trombos. Esses trombos se podem despegar e formar êmbolos. Qual é o ponto? Mitral é do lado esquerdo, então pode dar uma ACV, um infarto ou uma vasculopatia periférica. Sim, uma isquemia periférica, uma isquemia arterial periférica. Então, por isso que é importante saber disneizante, palpitante, hemoptizante e embolizante. E pergunta o motivo de cada cosita. Então, disneizante, palpitante, hemoptizante e embolizante são as características de nossa estenose mitral. Al exame físico, sepam que pode haver a face mitral, cianosis e rubefacción malar, pero é raro chegar a esse ponto, como já falamos em outras classes. O soplo de la estenose mitral é bem característico, é um soplo mesodiastólico de Leonardo.
¿sí? Creciente. El soplo entonces es un mesodiastólico de lenado creciente. Puede haber R1 con aumento, o sea, R1 hiperfonético con refuerzo pré-histórico de R4. A la palpación, puede haber frémito dependiendo del grado del soplo. Recuérdense que hay frémito cuando el soplo es un 4 de 6. Choque de punta puede estar desplazado hacia abajo, reflujo hepatojugular y edemas en miembros inferiores, pulso parvus, onda A proeminente y signo de Dresner positivo. Se você não sabe o signo de Dresner, pulse acá abajo. ¿Qué era el signo de Dresner? É quando nós apreciávamos, é uma apreciação de latido sagital, quando se põe o talão de la mano sobre o borde para esternal esquerdo, entre o quinto e o espaço intercostal. Y entonces, cuando propulsaba el talón, ¿sí? Propulsa el talón. Eso es el signo de Dresler. Entonces, ¿qué es importante recordar el estenose mitral? Palabritas claves, deslizante, multissante, palpitante y embolizante. Y saber que es un soplo mesodiastólico delenado creciente. Básicamente eso. Y sepan también que no se irradia el soplo de la estenosis mitral. Diagnóstico, como siempre, el básico. Radiografía, podemos ver relacionado com o edema agudo do pulmão, como por exemplo as linhas B de Kerley, e aumento da aurícula esquerda, que é o signo do quarto arco. Esse é o signo do quarto arco, para que possam ver. ¿Sí? E acá temos as linhas B de Kerley, acá, pero não se vê muito bem, são linhas generalmente em la periferia. En el electrocardiograma vamos ter a onda P mitral, ¿sí? Que é uma onda P em M. Eu suelo dizer que temos a onda P pulmonar e a onda P mitral. Onda P mitral aumenta a duração da onda P e a onda P pulmonar aumenta seu tamanho da onda P, obviamente. ¿Sí? E no ecocardiograma vamos ter diminuição da área valvular. A área valvular acá, nós vamos medir outra cosita no ecocardiograma, o gradiente transvalvular. O gradiente transvalvular é a mesma coisa que o gradiente antes que vimos em estenose aórtica. Acá é distinto os valores, e há que saber. Gradiente leve transvalvular com alteração leve é menor de 5 milímetros de mercúrio. Moderado é de 5 a 12 milímetros de mercúrio e severo é mais de 12 milímetros de mercúrio, um gradiente transvalvular anormal. ¿Sí? O normal é 0, ¿sí? Generalmente é 0, ou máximo 1 ou 2. Na realidade, é 0, o gradiente, perdão. O gradiente valvular do aurículo ventricular é 0, lo normal. Então, qual é o tratamento de nossa estenosis mitral? O tratamento nunca vai alterar a evolução, sepan isso. Nós temos como retrasar um pouquinho, mas não temos como parar 100% a progressão dessa enfermidade. Então, nós vamos utilizar sempre medidas higiênico-dietéticas e fármacos, profilaxis para a endocardites. Se há sintomatologia leve, vamos dar somente uma dieta hipossódica e diuréticos para diminuir a pós-carga. Controle da frequência cardíaca. Há pacientes que têm muitas palpitações e têm alterações do tempo de diástole, ¿sí? Ou seja, têm encurtamento do tempo de diástole, justamente porque a aurícula necessita muita mais força, então diminui a diástole. Para aumentar o tempo de diástole, nós utilizamos beta-bloqueantes e se o paciente tem fibrilação auricular, nós vamos dar digitálicos. Recuerden-se que qualquer patologia que dilata a aurícula pode generar fibrilação auricular. Qualquer patologia, tanto hipertensão, quanto estenose aórtica, quanto estenose mitral, qualquer patologia que dilata qualquer aurícula tem predilecção, tem pré-formação, ou seja, uma facilidade maior de dar fibrilação auricular. Então, para sintomas leves e para controle da frequência cardíaca, vamos utilizar beta-bloqueantes e, se necessário, utilizamos digoxina, digitálicos. Mas a anticoagulação por conta dessa fibrilação auricular. Em la classe aí que nós temos de arritmias, vamos ver bem específico o tratamento de las arritmias, por exemplo, a fibrilação auricular. Portanto, importante saber que a cirurgia é a comisurotomia, que é quando arregaçamos a válvula, reventamos a válvula aí, ou recâmbio valvular. Isso seria uma comisurotomia, ¿sí? Se hace com, obviamente, uma cirurgia bem extensa e se hace com um bisturi. Aí se rompe as comisuras valvulares.
Por eso que se llama como esturotomía. Y el recambio valvular puede ser dado por o de chancho o metálica. Bueno, solo para repasar entonces, el tratamiento cuando nosotros tenemos una estenosis mitral moderada severa, vamos evaluar se o paciente é assintomático ou se é sintomático. Se é sintomático, nós vamos evaluar se é possível a valvuloplastia percutânea com balão, VPCV. ¿Sí? Se não é possível, vamos diretamente ao recâmbio valvular. Isso é a valvuloplastia percutânea com balão. ¿Sí? Enfia o balão aí e rompe. Se é possível a valvuloplastia com balão, aí hacemos isso e tratamos a estenose mitral. Se o paciente é assintomático, pero tem hipertensão pulmonar severa, fibrilação auricular, ou embólia prévia, cirurgia maior ou desejo de embaraço, se não é possível, nós às vezes hacemos o recâmbio valvular, só em casos específicos. Se o paciente é assintomático e apresenta algum desses e é possível lá valvuloplastia com balão, e sim se hace. Por que se hace a valvuloplastia e não o recâmbio valvular em os pacientes assintomáticos? Justamente porque se estão assintomáticos, nós esperamos um pouquinho mais para que tenham os síntomas, porque recâmbio valvular é uma das cirurgias mais arriesgosas que existem, ¿sí? Tanto o operatório quanto o pós-operatório são muito riesgosos. Há muitos efeitos adversos e há muitas complicações da cirurgia. Então, por isso que se elige a valvuloplastia percutânea com balão, porque é muito menos invasivo do que uma cirurgia de recâmbio valvular. ¿Sí? Então, estenose mitral, lo ideal, se é sintomático, se é possível, valvuloplastia percutânea com balão. Se não, recâmbio valvular. Se é assintomático, nós hacemos acá, valvuloplastia percutânea com balão. Se não tem nada, não se hace nada, ¿sí? Não se hace nada, solamente tratamento com medidas higiênico-dietéticas e farmacológica no nosso paciente. Se é, por exemplo, uma estenose mitral leve. Bueno, insuficiência mitral agora, prometo que não me vou tardar muito mais, já estamos quase finalizando. A insuficiência mitral é o contrário da estenose, é uma incapacidade de cierre da válvula. Las causas que nosotros debemos saber y la clasificación, sí o sí. La insuficiencia mitral, nosotros podemos clasificar como insuficiencia mitral primária ou secundária. Primária é quando a afectação é diretamente de la válvula, ¿sí? Ou do aparato subvalvular. Quais são as causas, então, de primária? Prolapso da válvula mitral, fiebre reumática na fase aguda, e endocardite infecciosa. E secundária a alguma dilatação do anilho, enfermidade do ventrículo esquerdo, cardiomiopatia dilatada ou cardiomiopatia hipertrófica, isquemia miocárdica, porque cambia a contracção da musculatura papilar e dá insuficiência. Qual é o ponto, então? Insuficiência mitral pode ser generada ou primária, diretamente a afetação da válvula, por exemplo, vem um germencito acá e come uma partecita da válvula, isso é primária. Secundária, por exemplo, acá. Vem, por exemplo, o paciente tem um síndrome coronário agudo, um infarto agudo do miocárdio. Vem e justo foi nessa região acá que tivemos o infarto, ou seja, a isquemia, a necrosis. Se há necrosis do músculo papilar, nós temos a incapacidade de cierre normal da válvula, então se queda aí molenga, queda aí blandita, e então se não cierra de maneira adequada, e aí temos insuficiência valvular. Então, isso significa primária e secundária. Que há que saber dessas causas? La primária, sim, o prolapso da válvula mitral e febre reumática e endocardites, e secundária por dilatação do anilho ou um síndrome coronário agudo, por exemplo. O prolapso da válvula mitral generalmente se dá em mulheres, sim, que há que saber disso? Muitas das vezes é assintomático. ¿Sí? Não há que preocupar-se, e porque muitas das vezes é benigno, ¿sí? Não há muitas alterações acá. Então, nós podemos ter insuficiência mitral por dilatação do anillo valvular, que é secundário, na causa secundária, ou ruptura da cordoalha tendínea, ou seja, das cuerdas tendinosas. Quando se rompe isso, também pode generar insuficiência mitral. Isso é prolapso da válvula mitral, só para que tenham uma ideia, ¿sí? Ou válvulas em paracaídas, alguns chamam. Válvulas em paraquedas para nós brasileiros. Qual é a clínica? Mesma coisa, gente. Valvulopatia esquerda produz sintomatologia anterógrada e retrógrada de insuficiência cardíaca. Anterógrada, depois, astênia, apatia, tudo isso.
¿sí? Síntomas también puede generar síncope, esa partecita ahí de anterógrado. Retrógrado, disnea, ortopnea, por cuenta del edema do pulmón, arritmias por dilatación, por fibrilación auricular, por dilatación de la aurícula, ¿sí? Si es, por ejemplo, una insuficiencia aguda, edema agudo de pulmón, shock, síndrome coronário agudo y muerte, ¿sí? Y si es crónico, síntomas anterógrados y retrógrados de la insuficiencia cardíaca. Al exame físico, ¿qué hay que saber? Saber que es un soplo holosistólico regurgitativo, que se escuta mejor en el ápex, es en barra y se irradia hacia la axila. El de la estenosis mitral se irradia hacia las bases del cuello. Acá se irradia hacia la axila. ¿Por qué es en barra? Justamente barra, porque la intensidad es continua durante toda la sístole. ¿Sí? Básicamente eso. O sea, es un soplo holosistólico regurgitativo. Bueno, diagnóstico, la misma cosa, gente. Radiografía, podemos ver signo del cuarto arco, acá. Electrocardiograma, la onda P mitrale, la misma cosa, onda P mitrale, aumenta la duración de la onda P. El ecocardiograma nos hace entender e nos permite ver a válvula aí que está regurgitando. El ecodoppler nos permite também ver a quantidade de flujo e medir essa quantidade de flujo que está regurgitando. E o cateterismo serve fundamentalmente para evaluar se não há alguma isquemia subendocárdica, submiocárdica. Basicamente, é para isso que serve o cateterismo acá em la insuficiência mitral. Porque nós vimos antes que uma das causas da insuficiência mitral era o síndrome coronário agudo, ¿sí? El síndrome coronário agudo podría ser una isquemia, por ejemplo, músculo papilar y podría dar una incapacidad de cierre. Entonces, el cateterismo sirve para evaluar si no tuve una isquemia de algún músculo papilar o de alguna cuerda tendínea o de alguna región ahí del corazón cardíaco. Sí, del corazón. Eso es un ecodoppler. Les hablé que iba a pasar en clase de repaso, les voy a pasar también, pero eso es un ecodoppler. Cuando el flujo está azul y rojo, es lo normal, ¿sí? Que sigue solamente una dirección. Quando o flujo se dá, queda amarillo acá, amarillo ou verde, como vocês estão vendo acá, a maior parte é verde ou um pouquinho amarillo, ¿sí? É quando os flujos se chocam, quando não há um flujo solo. Então, isso significa turbulência, e essa turbulência se dá quando há uma insuficiência valvular. Como, por exemplo, acá, há uma insuficiência sí ou sí, que nós podemos ver o agujerito acá que está regurgitando la sangre. Basicamente isso. Aurícula e ventrículo, só para que sepa um pouquinho. Tratamento agudo de la insuficiência mitral e tratar as complicações, a insuficiência cardíaca, edema agudo do pulmão. De maneira, e, obviamente, medidas higiênico-dietéticas. Crônico de la insuficiência mitral são os fármacos para a hipertensão arterial, como beta-bloqueante e eca-espironolactona. Tratamento definitivo é a cirurgia, o recâmbio valvular. Tratamento de valvulopatia depende da causa. Então, se não serve de eu passar assim, se é tal coisa, vamos dar tal coisa. Tratamento é da causa. Se é uma endocardite, tratamos para a endocardite. Se é um infarto, um síndrome coronário agudo, tratamos o infarto. Depois hacemos recâmbio valvular ou vemos o que hacemos. Se é, por exemplo, crônico, tratamos a hipertensão arterial. Então, valvulopatias é difícil de dar um tratamento específico porque vai depender da causa. Então, nós, como vamos passando aí o módulo de cardio, nós vamos entendendo quais são os tratamentos adequados para cada enfermidade. Mas sempre sepam que definitivo é a cirurgia. Agora vamos para o lado direito. Tricúspide, insuficiência tricuspídea. A insuficiência quase sempre é funcional e secundária a uma dilatação importante do ventrículo direito e do anilho tricúspide, de qualquer causa. Qual é a causa mais frequente? Endocardite infecciosa é a causa mais frequente de insuficiência tricuspídea. Por que se dá e qual é o tipo de endocardite mais frequente? Endocardite de los drogadictos endovenosos ou de los pacientes que fizeram alguma manipulação, como por exemplo, poner um piercing. Sim ou sim, há que recordar-se dessa insuficiência porque vai ser perguntada. Quais são as causas? Podem ser um pouquinho menos raras, como por exemplo, anomalias congênitas da válvula, síndrome carcinoide, Marfan, Ehlers-Danlos, que são alterações, são colágenopatias, infarto do ventrículo direito, são todas as causas de insuficiência tricuspídea. Qual é a clínica de um paciente assim? Recuerden-se que lado direito não temos pulmão,
Então, se regurgita hacia quem? Regurgita hacia vena cava superior e inferior. Vena cava superior, ingurgitação jugular. Vena cava inferior, reflujo hepato jugular y los pies de elefante. Queda aí com as patas aí por conta da pressão hidrostática capilar que aumenta ao decorrer do dia. Extravasa líquido ácido interstício. A clínica vai derivar, então, da congestão venosa general e a redução do gasto cardíaco com distensão das venas do cuello, justo do que estávamos falando, com pulsação das venas do cuello, vai haver hepatomegalia pulsátil com reflujo hepatojugular. Para quem não sabe, reflujo hepatojugular é quando eu pressiono a carne no borde, en el hipocondrio derecho, justo por el reborde costal, yo presiono y entonces me salta la jugular acá. Eso es reflujo hepatojugular. Puede haber edemas, ascites y derrame pleural en la insuficiencia tricuspídea. Sí, sí. Derrame pleural, ascites y edemas en miembros inferiores. No da signos y síntomas de edema agudo de pulmão, ¿sí? Extravasação intersticial, da derrame pleural, recuerden isso. E pode diminuir pode dar um baixo volume minuto com astenia e fadiga, que são os sintomas anterógrafos da insuficiência cardíaca. Al exame físico, a insuficiência tricuspídea, sempre recuerden-se que vai depender da causa, pero el soplo vai ser holosistólico regurgitativo, que pode aumentar durante a inspiração e aumenta o componente pulmonar do segundo ruído, por la hipertensão pulmonar. Diagnóstico é radiografia, eletrocardiograma e ecocardiograma, porque eu não vou desmiuçar, não vou falar todo e a cada insuficiência tricuspídea. Básicamente porque o que mais se pergunta é a causa e a clínica, ¿sí? O diagnóstico sempre é o mesmo, radiografia, eletrocardiograma e ecocardiograma. O principal acá é o ecocardiograma, ecodoppler e ecocardiograma, que é onde eu vou ver a lesão valvular e também ver o fluxo que está turbulento aí. Tratamento médico e quirúrgico. O tratamento médico, nós temos que saber uma cosita acá da insuficiência tricuspídea, que nós acá vamos dar vasodilatadores, ¿sí? Vasodilatadores, e o ideal acá seria o tratamento quirúrgico, o recâmbio valvular. Sepan isso, sí ou sí, e recuerden que qualquer coisa que dilata a aurícula, nós podemos ter formação de trombos, e por isso que nós vamos repassar a terapia antitrombótica quando um paciente tem alguma valvulopatia ou um recâmbio valvular. Bueno, terapia antitrombótica. Se o paciente hizo um recâmbio valvular e puso uma prótese mecânica, ou seja, mecânica de metal, nós hacemos a anticoagulação de por vida com dicumarínicos, warfarina ou acenocumarol. Se o paciente hizo um recâmbio valvular por prótesis biológica, que nós vamos fazer? Anticoagulação nos primeiros 3 meses solamente. Depois, o paciente só vai seguir com antiagregação de por vida. Solamente isso. É bem mais sencillo que um paciente com prótese mecânica que deve estar anticoagulado de por vida. Quais são as complicações das válvulas protésicas? ¿Sí? As válvulas protésicas podem dar endocardites, disfunção da válvula, tromboses e fenômenos embólicos. Ejemplo acá, endocardites, recuerden que temos endocardites de válvulas protésicas temprana e tardia. Temprana, menos de 12 meses, tardia, mais de 12 meses. Cambiava os gérmenes aí. Disfunção protésica, por exemplo, paciente, o médico aí suturou e soltou um puntito, pode dar deficiência de sutura, então se pode dar uma disfunção protésica. E trombose e fenômenos embólicos é quando a pauta de anticoagulação está mal. Por exemplo, uma coisa que pode alterar a coagulação é quando o paciente está com anticoagulante e, por exemplo, na warfarina é acenocumarol e come hojas verdes. Se isso pode alterar a terapia antitrombótica, então se pode facilitar a formação de trombos por conta que o INR desse paciente não quedou adequado. Ojo, endocardites, disfunção protésica, tromboses e fenômenos embólicos é o mais importante acá. E só para repassar, quais são os soplos cardíacos? Temos soplos sistólicos e diastólicos. Sistólicos de insuficiência podem ser mitral e tricuspídeo. Sistólico de estenosis, quando sale aórtico pulmonar. Diastólico é o contrário. Memoricem um que o outro sale, ou entendam que é o melhor. Diastólico insuficiente, aórtico pulmonar, e de estenosis mitral e tricúspide. E que é o soplo? É um ruído produzido por um fluxo sanguíneo turbulento. Gracias por tu atención.
Espero que esa clase quedó bien explicativa, yo creo que quedó bien copada la clase. Cualquier duda que tengas, estoy a disposición. Repasar esa clase unas 3, 4 veces, porque sí o sí, é pergunta de oral. E outra cosita, recuerden as palavritas claves dessa classe, ¿sí? Recuerden as palavritas claves para que vocês não olvidem. Bueno, qualquer dúvida estou à disposição. Tenham um bendecido dia, tarde, noite, semana ou fim de semana. Tchau e nos vemos na próxima classe.